Olá, eu sou o professor Fernando e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de geometria plana, falando sobre os polígonos. E aqui vamos falar sobre polígonos regulares, qual que é a característica de polígonos regulares. Nós vimos quando que é um polígono, quando que não é um polígono, quando que ele é convexo, quando que ele é côncavo. Então, os polígonos regulares, nós não estava ainda até o momento falando sobre a medida dos lados, o comprimento dos lados, os ângulos bem certinho ali. Então, nós vamos ver isso agora, qual que é a característica dos polígonos regulares, tá? Então, vamos lá, acompanha aqui. Então, vamos relembrar o que é um polígono, antes de mais nada, né? Então, polígono é uma figura geométrica, que é determinada por segmentos de retas. E esses segmentos de reta, eles não se cruzam, tá? Eles não podem se cruzar, tá, pessoal? Não pode fazer assim, senão daí não é um polígono. E além de tudo, tem que ser fechado, tá? Então, eu pego aqui um monte de segmento de reta aqui, ó. Vou criando aqui, ó. Tá? Ó, formei um polígono, certo? Não é regular, porque pode ver que o tamanho, os lados aqui, tem comprimentos todos diferentes, né? Certo? E o regular, a característica do polígono regular, uma delas é justamente esse, todos os lados têm a mesma medida, né? Veja aqui, ó. Então, o que é a característica de um polígono regular? Então, ele tem que ser convexo, tá? A segunda característica é que todos os seus lados possuem a mesma medida, tá? Então, aquele que eu desenhei agora, ele não é um polígono regular, tá? E, consequentemente, por ter a mesma quantidade, todos os lados da mesma medida, todos os seus ângulos internos são congruentes. E ainda aqui, pessoal, ainda por consequência aqui, seus internos, eles são todos congruentes. Então, os externos também, tá? Também são congruentes, tá? Então, nós temos aqui também uma quarta característica, né? Porque todos os ângulos externos são... Por quê? Lembra lá? Que o ângulo interno mais o ângulo externo, isso aqui dá 180 graus, né? Bom, se todos esses ângulos que têm a mesma medida, então todos os seus suplementos, né, o seu ângulo externo, será igual também, né? Serão todos iguais também, certo? Nós já vamos ver isso num exemplo, tá? Não se preocupe com isso. Vamos relembrar aqui o que é um polígono convexo, lembra? Então, vamos ver aqui, ó. Então, nós temos lá uma figura dessa maneira assim, né? Nós temos uma que eu desenhei lá que pode ser utilizado, né? Então, o que é um polígono convexo? Quando a gente consegue traçar uma reta e toda essa reta vai ficar dentro dessa figura, né? Então tem a parte interna e a parte externa. Quando isso acontecer, né? Se toda a reta ficar dentro da figura, quer dizer que é convexo, né? Ou seja, ou que corta a figura em dois lados, né? E se ela cortar em 4 lados, aí é côncava, né? Ou se um pedaço da reta ficar para fora, né? Por exemplo, aqui, ó. Então, se eu traçar uma reta aqui, então ele se cortou, né? Aqui, cortou em 4 lados, né? Cada um desses segmentos de reta é um lado. Então, cortou em 4 lados. Ou esse pedacinho aqui, ó, ficou para fora da figura, né? Concorda comigo? Esse pedacinho aqui, ó, ficou para fora, né? Então, isso quer dizer que esse daqui é côncavo, né? Ou que ele é não convexo.
ou ele é não convexo, né? E daí, se eu traçar qualquer reta aqui, não importa qual seja a direção dessa reta, ele vai cortar aqui, ó, um lado, dois lados, né? Então ele cortou em dois lados e toda a reta faz parte, todo o segmento da reta, quando atravessa a figura, ficou lá dentro, né? Nenhum pedaço dela saiu para fora, né? A não ser a continuação da reta depois de sair da figura, né? Então isso quer dizer que ele é convexo. Tá? A mesma coisa aqui, né? Aqui, a partir do momento que entra na figura, aqui esse pedaço aqui fica para fora, ele sai de novo, né? Ele entra, daí sai e entra de novo, né? Aqui só entra e sai, tá? Então, só para relembrar. Então, ele tem que ser um polígono convexo, né? Desse tipo aqui. Todos os seus lados vão ter a mesma medida, não pode ser assim, né? Esse aqui não é regular porque ele não tem todas as medidas. E todos os seus ângulos internos são congruentes e todos os seus ângulos externos são congruentes. Pessoal, essa palavra aqui, ó, congruente, ela lembra igualdade, tá? Igualdade de medida, vou colocar aqui, tá? De medida, porque eu estou querendo dizer que os ângulos têm a mesma medida, tá? Quando a gente usa a palavra congruente. Beleza? Então vamos ali, lá. Vamos ver exemplos. Então, exemplos aqui, ó, triângulo equilátero. Nós temos três tipos de triângulos, tá? Nós vamos ver isso daqui a pouco, mais para frente. Então, somente o triângulo equilátero, né? Equi é o prefixo, é uma palavra em latim que significa igual, né? E látero, lados, né? Então, lados iguais. Então, os três lados do triângulo têm a mesma medida, né? E aqui é 5 centímetros, aqui também é 5 centímetros, e aqui é 5 centímetros também, tá? Daí nós temos que os ângulos são congruentes, né? Por que eles são congruentes? Repare que eles não são iguais, né? Um está apontado aqui para baixo, o outro está apontado lá para lá, o outro está apontado para cá, né? Então, mas eles têm as mesmas medidas, né? E como que a gente faz para descobrir agora a medida de um polígono regular? Então vamos relembrar lá através dessa fórmula que nós vimos também na aula passada, que é a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos, né? Então nós podemos aproveitar, pessoal, essa fórmulazinha aqui, ó, né? Lembrando que esse n aqui, ele é o número de lados, né, da figura, né? Então aqui é uma fórmula que encontra a soma dos ângulos internos com relação à quantidade de lados que o polígono tem, tá? Então a gente pode aproveitar. Como assim? Então vamos fazer aqui o exemplo, né? Vamos lá. Então eu quero descobrir quanto que vale cada ângulo do triângulo, né? Então eu posso aproveitar a fórmula. Então vamos lá. Então a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus vezes n, né, o número de lados, menos 2. Então a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus vezes 3 menos 2, né? Substituo no lugar do n o número de lados do polígono. Então 3 menos 2 é 1. E todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, né? Então é 180 graus, né? A soma dos três ângulos aqui dá 180 graus. Pessoal, como eu sei, né, que os ângulos são iguais, todos eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Então se eu dividir 180 em três ângulos, eu vou obter a medida deles, né? Então basta eu dividir por 3, né? Então a soma dos ângulos internos, agora não é mais a soma dos ângulos internos, né? E nós chegamos na soma dos ângulos internos, tá? Pessoal, então eu vou chamar aqui o ângulo, eu vou chamar aqui de
ângulo interno eu vou me referir a alfa, tá? É uma letra grega que a gente usa só para diferenciar, tá? Então, esse meu ângulo alfa aqui, ele vai ser igual aqui também, né? Vai ser o ângulo alfa aqui e o ângulo alfa aqui, né? Então eu vou achar aqui, ó. Então quem seria meu ângulo alfa? Seria a soma deles, né? Dividido em 3 ângulos, né? Isso aqui implica que meu ângulo alfa é 60 graus. Tá ok? Então eu posso muito bem colocar aqui que eles têm 60 graus, 60 graus, 60 graus. Tá legal? Joia? Repararam então que eles têm todos os ângulos têm a mesma medida? Todos os lados têm o mesmo comprimento? Beleza, né? Então isso vai se estender a qualquer figura regular, tá? Então qualquer polígono regular. Quadrado, né? O pentágono, o hexágono, o dodecaedro não. O dodecágono, cosságono, qualquer um, tá? O dodecaedro, eu falei ali errado, na verdade é um poliedro, né? Ele já era na terceira dimensão, tá? Vocês vão ver mais pra frente. Bom, então vamos ver aqui a característica do quadrado. Ele também é um polígono muito importante para nós, tá? Mas antes de falar dele, vamos então aproveitar essa fórmula aqui, ó, e reparar o que aconteceu com ela. Então nós tínhamos a soma dos ângulos internos, né? 180 graus vezes n menos 2, certo? E lá no final, nós obtivemos a soma e fizemos o quê? Achamos nosso ângulo dividindo pelo número de lados, né? O número de lados aqui é o n, né? Então eu posso, né, só transferir essa fórmula aqui só. Transferir não, no caso aproveitar a fórmula. Então eu vou calcular a soma dos ângulos internos. E no final eu vou dividir pelo número de lados. Tá, então aqui é uma fórmula para nós encontrar cada ângulo. Apenas um ângulo, né? Da figura do polígono regular. Beleza? Não precisa gravar todas essas fórmulas. Gravou essa daqui, depois usa a lógica, né? Então cada ângulo vai ter a mesma medida, então basta eu dividir pelo número de ângulos que o polígono tem, né? Então vamos ver como é que fica do quadrado, né? Soma dos ângulos internos do quadrado é 180. Bom, pessoal, eu já vou falar aqui para vocês que é 360, né? Sempre vai aumentando. Aumentou um lado, aumenta 180. 180 graus, né? Aumentou um lado, aumentou 180 graus. Então, se 3 lados é 180, 4 lados, 180 mais 180, 360 graus, tá? E agora, nosso ângulo alfa, né? Será 360 divididos por quantos ângulos ele tem, né? A quantidade de ângulos é a mesma quantidade de vértices. E lembrando que a quantidade de vértices no polígono convexo ele é também a mesma quantidade de lados, né? Então aqui eu divido por 4. Então meu ângulo alfa é 90 graus, né? O que é o ângulo de 90 graus mesmo? É o ângulo reto, né? Como que nós denotamos o ângulo reto? Um quadradinho e um ponto no meio, né? Lembram disso? Então aqui é 90 graus, 90 graus, 90 e 90. Todos eles têm a mesma medida, né? Se nós somarmos os 4 ângulos, tem 360 graus. Correto? E também o comprimento é o mesmo, né? Esse aqui tem 2 metros, aqui terá 2 metros, aqui terá 2 metros. Aqui é um valor hipotético que eu estou falando, só para exemplificar que tem o mesmo comprimento, todos os lados têm o mesmo comprimento, tá? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Então vamos ver mais aqui, ó. Vamos ver o pentágono e o hexágono. Então, como que seria a fórmula? Então, quanto que é o nosso ângulo alfa aqui, né?
certo? Então, nosso ângulo alfa aqui seria a soma dos ângulos internos, né, do pentágono, que nós já aprendemos a calcular na aula passada, e agora também usando aquela fórmula ali, né, 180 vezes n menos 2, né, e a soma dos ângulos internos aqui vai ser 540 graus, né, divididos. Então, repare, pessoal, era 360 ao quadrado, né, aumentou um lado, aumentou mais 180 graus, né, então 0, 8 mais 6, 14, 1, 4, 5, tá bom? Só para ficar mais prático, né, para vocês. Então, nosso ângulo alfa é 540 graus divididos por 5. Nosso ângulo, então, vai ser 108 graus, tá? Sempre um pentágono regular, a medida de todos os ângulos serão 108 graus. Certo? Tranquilo, né, pessoal? E do hexágono, quem que seria nosso ângulo alfa aqui? Então, a soma dos ângulos internos aqui do pentágono, do hexágono é quanto? 540 mais 180, né? Ou 6 menos 2, né? No lugar do n é o número do lado. 6 menos 2, 4. 4 vezes 180 vai dar 720, né? Concorda? Uhum. Então, nosso ângulo alfa aqui vai ser 720 graus divididos por 6, né? Isso aqui dá quanto? Então, pessoal, nosso ângulo alfa dá 120 graus. Certo? Então, aqui é 120 graus. Aqui é 120 graus. Aqui é 120 graus. 120 graus. Tá certo? E outra coisa, pessoal, que eu falei lá no começo lá, que a soma dos ângulos internos com o ângulo externo dá 180 graus, né? Então vamos prolongar aqui, ó, um dos lados, certo? Então quanto que seria esse ângulo aqui, ó? Vou chamar ele de beta aqui, porque... Aliás, deixa eu fazer aqui embaixo, aproveitar o alfa, né? Aí. Então esse aqui seria o nosso ângulo beta, tá? Porque o alfa é o ângulo interno e eu estou chamando de beta o meu ângulo externo, tá? Então, pessoal, aqui seria, né, alfa mais beta é igual a 180 graus, né? Eles são suplementares. Né? Se o meu alfa é 120 graus, mais quanto que daria 180 graus? 60, né? Então isso aqui vai implicar que o meu beta vale 60 graus, certo? Todos eles? Sim, todos eles, né? Por isso que eu falei lá que os ângulos externos também serão todos também congruentes, né? Para aqui, ó. 120 mais 60 dá 180, 120 mais 60 dá 180, 120 mais 60 dá 180, e aqui mais 60 dá 180 graus, né? Certo? Então, dessa maneira nós conseguimos encontrar todos os ângulos, né? Num polígono regular.
Tá certo, pessoal? Não é difícil, né? É só lembrar dessa formulazinha que ela é bem simples. Tá legal? E ainda ela envolve apenas o número de lados, né? Então não tem nada de complicado. É só ver a quantidade de lados, colocar no lugar do n, vai achar a soma. E no final, divide pelo número de ângulos que ele tem, né? No caso de vértices, né? Cada vértice é um ângulo. E vai encontrar a medida de todos os ângulos desse polígono. E achando os ângulos internos, acha também os externos, né? Tá legal? Então aí dá para nós avançar mais nessa parte de tanto que nós vamos avançar, daqui a pouco nós vamos entrar na cálculo de área deles, aí nós vamos utilizar um pouco esse conceito, tá bom? Então por hoje nós ficamos por aqui, tá? Um abraço para vocês.